boa noite. Agradeço todos e todas aí que conectaram aqui para assistir a nossa Masterclass. Os alunos, né? Agradeço os alunos que estão aqui, os alunos e as alunas. Também agradeço a equipe do marketing aqui da Mauá, que sempre muito solícita para ajudar a gente na organização dos nossos eventos. E eu admito que a gente tem feito bastante coisa nesse semestre, então a gente tem demandado bastante do marketing nesse, nesse semestre. Então aproveito aqui o nosso evento para agradecer publicamente, né, as colegas do marketing que estão aqui, a Leia, a Carol, mas também toda a equipe que trabalha com elas. E queria agradecer principalmente hoje aos nossos dois palestrantes, que são nossos parceiros da ANAPRE, Associação Nacional dos Profissionais de Relações Internacionais. O Carlos e o Nilo. Eu vou deixar que eles se apresentem, eu sempre acho melhor que o próprio palestrante fale de si, embora os nomes deles e as bios estejam no card que a gente estava divulgando, mas eu sempre acho mais legal que os próprios palestrantes se apresentem. Mas eu queria reforçar para a galera que está assistindo aqui, e mesmo para quem for assistir a gravação posteriormente, que esse é um primeiro evento formal que a gente tem feito aqui com o pessoal da ANAPRE, mas a gente assinou um convênio de cooperação com eles, a gente enquanto Mauá e a gente enquanto curso de Relações Internacionais, para que a gente desenvolva algumas atividades em parceria. Então, essa Masterclass aqui é o que inaugura, né, a nossa lista de atividades, né? Mas eu já tinha feito uma reunião com o Nilo e com a Jéssica outro dia, a gente teve algumas outras ideias, então pode ser que em agosto, quem sabe, não role alguma outra coisa que a gente estava pensando, né? E a gente vai falando para vocês aí, a gente vai posicionando vocês quanto às novidades, como a gente sempre tem feito. Então, para não ficar enrolando muito aqui, a gente começar essa nossa discussão, essa nossa masterclass sobre internacionalização de negócios, né? Vou convidar então o Nilo e o Carlos aqui para participarem do evento aqui com a gente. Eu vou passar os slides para eles e acho que por uma questão de agenda, o Nilo fala primeiro, certo, Nilo? Acho Isso que você tem mesmo, um horário depois aí, né? Você tem um outro compromisso, isso, né? Então, Nilo, exatamente. primeiro, obrigado aí por você estar aqui nessa noite de quarta-feira para conversar aqui com os nossos alunos sobre esse tema que é bastante importante para as RIs, mas bastante importante também para o mercado de trabalho como um todo, né? Então, fica à vontade, enquanto você vai se apresentando aí, eu vou colocar o slide aqui na tela. Perfeito. Bom, te agradeço, Rodrigo, agradeço a instituição, agradeço pela parceria, agradeço ao curso de Relações Internacionais, mas eu principalmente agradeço vocês que estão assistindo a gente aqui por livre e espontânea vontade, né? Eu estou brincando aqui, mas vocês vão ver que o intuito dessa nossa masterclass aqui, ele é bem voltado para um ganho de consciência. Um ganho de consciência que é fundamental em relações internacionais. É algo que eu sempre digo quando, quando de alguma forma eu tento passar o meu conhecimento, passar o que eu fui aprendendo para as pessoas. E é sempre num formato de bate-papo nesse sentido, não é nada acadêmico, nada que vocês vão sair daqui fazendo um artigo científico sobre esse assunto, porque eu vou falar de carreira. Aqui eu vou falar para vocês de atuação na prática, de como que funciona isso, né, fundamentado em uma experiência empírica, naquilo que você desenvolve no famoso chão de fábrica. E uma coisa interessante, só resgatando um panorama, o Carlos vai explicar melhor sobre isso depois, mas relações internacionais é uma profissão muito jovem no Brasil. A área de estudos de RI também existe uma juventude por trás delas muito grande nesse sentido. E muito do que se desenvolve como profissão, como status de carreira, ainda é um oceano que não foi desbravado por nós internacionalistas. Então, por que que esse nosso papo aqui é importante? Não só esse, mas todo e qualquer evento de conscientização sobre aspectos de carreira em relações internacionais. Porque eles tiram o véu da nossa visão de que se eu fizer a graduação, automaticamente eu terei um emprego, né? Porque se existe uma receita para o fracasso,
Essa daí é uma delas, tá, pessoal? Num sentido de provavelmente você vai se frustrar com o curso de Relações Internacionais se você depender única e exclusivamente da universidade. Pô, Nilo, você está criticando o curso de RI? Muito pelo contrário, gente, muito pelo contrário. Eu acho que o papel daquilo que a gente aprende na universidade é nos dar o básico para que nós consigamos resolver problema. Mas muitas vezes a maneira como nós resolvemos o problema, ela é outra. A maneira como nós vendemos para a sociedade que nós resolvemos o problema é outra, ainda mais elaborada, que tem fundamento nas habilidades que nós vamos desenvolvendo. Então, por exemplo, eu criei essa arte no Canva. Eu uso o Canva, eu uso criação de multimídia para o meu trabalho de internacionalista. Mas eu não aprendi isso na universidade. Então, esse é um dos exemplos bem básicos de algo que é muito importante, que é a questão do coletivo versus o individual. Mas eu não vou entrar em causa de questão de carreira aqui, eu só quero dizer para vocês que tudo isso está independente, falar assim, pô, Nilo, mas eu quero trabalhar com o terceiro setor em direitos humanos. As RI elas são muito conexas, nesse sentido de que um conhecimento depende necessariamente do outro para que você consiga ter a visão analítica que você precisa enquanto profissional de relações internacionais atuando em qualquer campo. Porque o que se espera de vocês é que vocês consigam conectar pontos que talvez outros profissionais, né, de áreas separadas, que nós somos o grande englobador, não conseguiriam. Então, é sim uma missão muito importante na mão de vocês e um conhecimento multidisciplinar profundo. Ele vai trazer uma coisa muito importante, que é a profissionalização. Vamos supor que amanhã desse um decreto, vota um projeto de lei, acontece alguma coisa que diz que todas as empresas ou atividades de primeiro, segundo e terceiro setor que envolvam o internacional vão precisar de um internacionalista. Vou trazer um exemplo básico aqui para vocês terem uma ideia, depois o Carlos pode complementar também. Mas imagina que, de repente, a Fórmula 1, ou então a CBF aqui do Brasil, alguma questão esportiva chega para você e fala: então quer dizer que você é internacionalista e gosta de esporte. Beleza, a gente precisa deliberar junto à prefeitura aqui da cidade o circuito que vai rolar aqui o GP de Fórmula 1. Você sabe fazer isso? Gente, assim, sendo bem sincero, nesse caso específico eu não sei. Não sei fazer, sabe? Então, vocês vão prever todo tipo de acontecimento que a gente precisa saber para fazer acontecer? Não, mas a gente pode prever o caminho prático. Isso é profissionalização. Isso é aquele ditado brasileiro muito famoso que é o pulo do gato. Qual que é o pulo do gato para as relações internacionais? Eu me arrisco a dizer um número grande de que 90% do internacionalista formado no Brasil não tem o pulo do gato. E sabe na teoria, sabe como funciona, mas não sabe na prática como funciona. Porque na teoria, pessoal, isso assim, experiência própria, tá? No começo, inclusive aqui trabalhando com comércio exterior, com internacionalização de negócios e até mesmo na parte de paradiplomacia de você, aquela vez que você está se achando grandão, assim, chega na mesa de negociação com outro player que vai te atender, com a teoria tinindo na sua cabeça. Ele te faz uma pergunta que você não sabe responder, que funciona na prática. Você vai descobrindo isso, e até lá você já foi jantado nas negociações várias e várias vezes. Então, como construir caminhos para encontrar respostas? Por exemplo, numa situação dessa, dependendo da cidade, eu saberia com quem falar. Eu saberia com qual pasta municipal eu poderia acionar, que tipo de desdobramento isso poderia acontecer. Eu saberia, por exemplo, como marcar uma audiência com essa pessoa do poder público para desenvolver tudo isso. Então, esse é o grande direcionador da nossa carreira, pessoal. Tá, mas sem mais delongas, por favor, professor, se puder passar o slide. Eu nem me apresentei, né, gente? Meu nome é Nilo Scandaroli, eu sou formado em Relações Internacionais desde 2017, sou especialista em cooperação internacional e políticas públicas,
E assim, o que eu não tenho de diploma, eu tenho de curiosidade, gente. Então eu vou pesquisando, vou atuando. Vocês vão ver que a minha experiência não é acadêmica, né? Pouquíssimas interações com a academia eu tive, é algo que eu sinto falta, que eu gostaria muito de começar também, mas que, no geral, nesses anos aí de experiência, desde 2015, quando eu entrei como estagiário, já em relações internacionais, eu fui desenvolvendo experiência e passei por muitos campos aí, como a paradiplomacia, o próprio comércio exterior na veia, depois a parte de estratégia de internacionalização, a parte de marketing global, tudo isso que eu vou passar para vocês. Eu empreendi também, tive a oportunidade de abrir uma empresa e sentindo que eu tinha muito mais a crescer nesse sentido, trabalhar com coisas que me movimentam assim em questão de propósito e tudo mais, eu adentrei no campo da inovação, gestão de comunidades, como uma forma aí do ESG, sustentabilidade também, como uma forma de conseguir deixar o meu legado para o mundo. Foi quando eu assumi fortemente aí o trabalho da ANAPRE, principalmente na parte de comunidades, para que a abrangência, o engajamento pudesse crescer e nós conseguíssemos criar um modelo de gestão que eu gosto de chamar de circular, que todos os departamentos se conversam e tudo, assim, todas as decisões são pautadas em dados e em realidades, tá? Considerando principalmente o aspecto humano da coisa. Comunidades não são só dados. Inclusive, eu deixo essa dica para vocês, que independente da área que vocês querem seguir, o ESG, gestão de risco, sustentabilidade e gestão de comunidades. São 4 temas, pessoal, que estão em voga e estão em pauta no mundo e está chegando no Brasil agora. E para vocês terem noção, em pouco tempo, grandes empresas, grandes nomes, grandes marcas vão precisar de, por exemplo, um mapa de risco das empresas delas, e isso é ESG na veia, para que elas consigam operacionalizar câmbio, para que elas consigam pegar um empréstimo, fazer um financiamento via bancos grandes, como, por exemplo, o Santander, o Bradesco, JP Morgan, né, esses que a gente conhece aí, principalmente top 5 no comércio internacional. E o que, que isso muda? O que, que muda? Muda tudo. Você pega uma empresa gigantesca que exporta para a Europa inteira, se amanhã ou depois pedem uma exigência dessas e elas não têm, a empresa não tem, eles param de exportar. Tipo, além de quebrar a empresa, ainda impacta no PIB, impacta na renda que entra no Brasil. Nesse sentido, pode desencadear uma crise econômica muito grande, tá? E quem perceber isso a partir de agora, pessoal, de vocês, vai conseguir beber água limpa, vai conseguir entender que, por exemplo, hoje em dia, quem está falando de ESG são engenheiros, são advogados, são biólogos, são o pessoal da ecologia e de diversas outras áreas mais voltadas para as biológicas como um todo, a não ser o direito, né? Que o pessoal tem falado bastante nesse sentido, mas que não tem nenhum internacionalista falando sobre isso. Não tem nenhum internacionalista pegando na mão do ISD e falando assim, tá, como que eu transformo isso numa ideia para levar para as empresas pequenas principalmente, né, para as empresas que estão mirando o internacional agora, né, que estão buscando formas de desenvolvimento e tudo mais, e que amanhã ou depois, né, estão muito mais suscetíveis, por exemplo, sem um mapa de risco, ao tipo de problema que a Nike já teve, que a Adidas já teve, que a Salton teve recentemente, que basicamente é de você não ter controle sobre a sua cadeia de suprimentos. Fala, pô, mas eu não sabia que o meu fornecedor estava me oferecendo produtos com mão de obra análoga à escravidão. Cara, eu não quero saber. É responsabilidade sua saber quem você contrata, sabe? É o mínimo de gestão socioambiental que se pode ter. A mesma coisa para a parte ambiental também. Em especial, pessoas que a gente ouve bastante assim conversar, que falam, até no termo greenwashing, não sei se vocês já ouviram falar, das empresas que tentam mascarar as ações de sustentabilidade para conseguir pagar menos imposto e para conseguir ter os benefícios que poderiam ter ali se realmente fizessem ações, né, na prática desse sentido. Então, como que a gente conduz, de fato, uma política macro, aí no caso considerando os ODS,
para uma política micro? Como que você impacta no dia a dia? Como que você transforma isso em ação para trabalhar com as empresas, para trabalhar com, né, dentro, sei lá, de um grupo de empresas que vocês venham a convidar para uma palestra que vocês vão dar sobre ODS na prática, né, aí da cidade mesmo, tá? Então, basicamente nesse sentido. E gestão de comunidades, porque tudo gira em torno de comunidades, tá, pessoal? Isso é uma profissão, inclusive, já tem curso sobre isso, tá? Obviamente, assim como relações internacionais, não é regulamentado e tudo mais. Então, nós podemos surfar nessa onda de trazer isso para dentro do nosso portfólio. Isso é algo que eu tenho feito, tá? Nos meus dois trabalhos. Eu trabalho com um projeto voltado para a inovação de ciência e tecnologia para negócios no agronegócio, aqui no estado de São Paulo, e também trabalho com a ANAP. Nesses dois trabalhos eu utilizo gestão de comunidades. Então, se vocês quiserem saber mais sobre isso, a gente pode falar em outro momento, mas fiquem à vontade para me chamar também. Mas, bom, primeiro de tudo, pessoal, de tudo isso que eu disse, né, vocês percebem que vocês têm um desafio grande na mão. Porque eu tenho certeza, pelo menos assim, para quem tem um pouco mais de experiência, que já lidou ali de alguma forma com empresas e tudo mais, sabe que muitas vezes vai esbarrar em uma questão muito séria, que é a mentalidade do empresário. Então, qual que é o grande problema do Brasil? Isso não só. Eu não gosto de ficar levantando problema, tá, pessoal? Sou a pessoa das soluções. Mas nesse caso, eu vou trazer um problema e uma possibilidade de solução para vocês também. E que não adianta só trazer a solução e ficar guardado na cabeça de vocês, escrito num certificado de que vocês participaram dessa apresentação. É importante que isso seja colocado em prática através de um plano de ação que vocês podem fazer em conjunto, ou então de maneira separada. Tá? Mas antes de qualquer coisa, antes de falar sobre mentalidade, que muitas vezes é difícil, que você vai chegar para um empresário, vai chegar para um gestor de grande empresa, principalmente aqueles que têm a empresa faz mais de 50, 60 anos na família, que é a realidade de muitas das grandes empresas do Brasil, né? E médias também, considerando que muitas vezes a média empresa tem uma atuação expressiva no mercado também. Você vai conversar com esse empresário, geralmente ele é filho de não sei quem que viveu em prol da empresa, e o avô também fez isso. Você vai conversar e a pessoa fala que por 50 anos na família os negócios são feitos desse jeito e sempre deu certo, por isso nós vamos continuar fazendo assim. Só que o mundo mudou, pessoal. Então, assim, é um argumento importante que a gente usa nesse tipo de situação, muitas vezes, eu não me orgulho disso, mas a gente usa um argumento pautado no medo, né? Porque assim, cara, e se você perder mercado para um concorrente internacional seu, que por uma lei de incentivo venha se instalar no Brasil, faz uma fábrica gigante, o cara domina de processo de global sourcing e tudo mais, e oferece um produto melhor e mais barato que o seu, com uma capacidade de marketing muito grande, porque é uma empresa de capital aberto. O que você faz? Onde você vai passar a sua aposentadoria quando isso acontecer? Sabe, é literalmente esse o discurso que acontece e que às vezes falta empoderamento para nós internacionalistas e para nós que temos esse papel de detentores do conhecimento. Falta essa postura, sabe, de muitas vezes não ser reativo, porque quantos e quantos amigos e colegas e conhecidos das relações internacionais, às vezes vinham desabafar comigo e falar que estava vendo uma situação na empresa que sabia que ia dar errado, e eu falava, cara, pelo amor de Deus, você foi contratado para trazer solução, sabe? Não, pô, mas o chefe me mandou fazer isso. Eu falei, mas o chefe não é internacionalista. O chefe é formado em administração, nada contra, mas a questão dele é administrar a empresa, fazer gestão de pessoas, gestão de recursos. A sua função é trazer solução para a internacionalização e tudo que desdobra a partir disso, sabe? Então, é uma situação que eu vejo que é bem delicada, que também tange nessa questão de mentalidade internacional. Por quê? Porque nós também temos essa mentalidade do quase, eu peço licença poética para usar esse termo, mas quase que de um coronelismo corporativo, de que, pô, o chefe é o detentor de toda a moral e bons costumes e a gente está aqui para cumprir ordem, sabe? Tudo que, ainda mais agora, pô, nos últimos anos aí eu tenho trabalhado com inovação, a tendência é que tudo seja disruptivo.
tudo venha a ser disruptivo. E principalmente nós, o nosso pensamento em relações internacionais é fundamental que nós tenhamos esse modo de pensar, de que as coisas elas estão aqui para quebrar o status quo, porque senão não haveriam de existir. E isso é uma própria demanda que o capitalismo de stakeholders, né, ou seja, o mercado consumidor, com a informação em suas mãos, ele tem o poder de escolha sobre que tipo de coisa ele vai consumir, né, sobre o tipo de produto, de serviço, de informação e tudo mais que ele vai consumir. Então, uma vez que se dá esse poder para o mercado de trabalho, as empresas estão fadadas à falência se elas não se adaptarem. Não só empresas, viu, pessoal? Mas, ó, o que está acontecendo com o banco internacional? Eles estão tendo que se reinventar em mil e uma facetas por causa da Nubank, por causa do Inter, por causa do Cora, por causa de diversas fintechs que surgiram aí, às vezes dentro de uma faculdade, gente que surgiu de uma grande ideia, conseguiu um projeto de financiamento, lançaram ali, criaram um projeto e venderam parte da empresa, abriram capital e hoje estão gigantes, né? E eu não me imagino mais indo num banco, por exemplo. Não sei vocês, provavelmente também. Então, sabe, até meu pai, gente, assim, cara que era contra Pix total, não sei o que, se rendeu ao Pix, e assim, comentário à parte. Então, essa mentalidade de que tudo é disruptivo hoje em dia, ela é fundamental, principalmente para nós e também para que as empresas, para que as associações, para que as universidades, para que todo e qualquer ator que trabalhe dentro de um ecossistema, ou seja, qualquer ser humano nessa vida, né, que ele tenha essa conectividade da importância das relações internacionais. Por quê? Porque isso que a gente está falando, gente, é relações internacionais na veia, sabe? Então, não tem cabimento vocês falarem, por exemplo, que não tem emprego para relações internacionais. Tudo bem, a gente, dentro do status quo que a gente conhece, que é basicamente conhecido pelo mercado que internacionalista faz diplomacia e comércio exterior, talvez não tenha mesmo, tá? Mas por quê? Porque a gente está saindo do profissional commodity. Ou eu estudei, tinha boas notas na faculdade, mas falta essa profissionalização, então vamos correr atrás disso. Mas o primeiro passo é a mentalidade. Até porque, se é algo que nós sabemos e a sociedade não sabe, não é responsabilidade e obrigação da sociedade saber. É obrigação nossa despertar para essa consciência. É obrigação nossa criar e participar de movimentos que tragam consciência, que tragam iluminação para essas coisas que são importantes, porque às vezes são questões revolucionárias que vão trazer, de fato, um desenvolvimento sustentável. E eu sei que a gente tem potencial para isso, sabe? Então, como que eu chego para uma empresa, para uma cidade, para qualquer outro ator, porque aqui eu vou falar que não só empresas podem se internacionalizar, universidades podem se internacionalizar, prefeituras, estados, grupos de interesse, arranjos produtivos locais. Existe até um consórcio de exportação, pessoal, para vocês terem noção, consórcio de importação, consórcio de consultoria em internacionalização. Então, existe um universo de coisas que, primeiro de tudo, vocês precisam entender que são importantes. Entendeu? Começa a colocar isso no seu arcabouço teórico, e encontrando formas de praticar isso, para que a gente consiga vender para a sociedade que falta essa mentalidade internacional e mostrar para eles como desenvolver também, trazer os benefícios, melhorar os nossos argumentos para mostrar para aquele profissional, para aquele empresário que ainda não acredita que isso é fundamental e que não é uma questão de expansão de empresa, é uma questão de sobrevivência de empresa, é uma questão de impacto na economia, sabe, tudo isso de internacionalização, de, de ESG, de sustentabilidade, de inovação, principalmente. Então, você pega grandes empresas que têm um departamento de inovação dentro como que fala? De parques tecnológicos, por exemplo. Por quê? Porque eles valorizam essa troca de ideias para conseguir encontrar o que é disruptivo.
tá? Eu estou falando essa palavra porque eu quero que gruda na cabeça de vocês. Vocês sonharem comigo falando disruptivo, falar, tá, deixa eu pesquisar o que que é isso. E entender como funciona isso. E isso se aplica na carreira de vocês, se aplica na vida de vocês, se aplica na área que vocês gostam de estudar dentro de RI, mas principalmente a área que vocês gostam fora das RI. Igual, inclusive, eu tive uma aluna ali do curso de LinkedIn, conversando comigo uma vez, o sonho dela era trabalhar com moda, mas infelizmente ela não conseguiu e acabou entrando em relações internacionais, mas gosta muito do curso de RI. Eu falei, cara, mas dá para você unir os dois, olha só, sabe? Vamos criar um plano de ação aí para que você consiga encontrar vagas e tudo mais. Então, essa mentalidade. E mentalidade de proatividade, gente. Responsabilidade nossa mostrar isso. E quebrar essa cultura organizacional brasileira de empresa familiar que a gente conhece. Muitas vezes de ONG, de OSC e de outras instituições que também merecem esse tipo de atenção, quebrar essa cultura de ficar caçando projetinho e tudo mais, e fazendo, enxugando gelo, caçando basicamente formiga com a pinça, sabe? E pensar em coisas maiores, em coisas que vão trazer de fato um desenvolvimento. Porque é muito interessante, você vai às vezes conversar com um prefeito, que você vai falar sobre paradiplomacia, sobre cooperação internacional, se você chega com um conceito de growth hacking para ele, metodologias ágeis, chega com uma análise de dados BI, ele, mas isso não se encaixa aqui na prefeitura. Você começa a mostrar para ele que isso são metodologias que trazem o desenvolvimento para qualquer um dos lados que estiverem utilizando, sabe? Então, isso também é um movimento disruptivo. Isso é você, basicamente, definição de Oslo sobre inovação, é como criar um produto, um serviço ou um benefício ou qualquer outra coisa que seja apresente, seja novo ou então apresentado de maneira nova ao mercado. Então, às vezes, pessoal, uma inovação, ela não necessariamente é inventar um iPhone, inventar algo da mesma importância que um iPhone, de descobrir o fogo, nada do tipo. Às vezes é você encontrar um processo no qual você faz de uma maneira diferente e o resultado se amplia. Isso, pessoal, vocês inovam no momento que vocês mudam o jeito de estudar, que vocês participam de um evento diferente, que vocês adotam metodologias quando vocês fazem cursos, vocês estão inovando na carreira de vocês. Então, levar isso, porque a globalização e a tecnologia, eles aceleraram esse processo, sabe, para um processo que não tem mais volta. Então, hoje, para vocês terem noção, como eu comentei, né, da empresa internacional se instalar no Brasil e tudo mais, o carro que vocês dirigem, ou o ônibus que vocês pegam, ou o carro que alguém que vocês conhecem tem, a moto e diversos outros produtos que nós conhecemos, eles passam por um processo chamado global sourcing. Basicamente, pela descentralização de serviços e produtos que existe no mundo, cada país foi se especializando numa coisinha. Então, muito provavelmente, o projeto do seu carro veio da Alemanha, o vidro do seu carro veio de um outro país, a parte do motor talvez veio de Taiwan, e no fim das contas ele foi montado, um exemplo aqui no Brasil, mas a marca é japonesa. Então, eu estou comprando um carro japonês, estou comprando um carro alemão. Você está comprando um carro de marca japonesa, de marca alemã. Então, percebam que é um trabalho de marca que está sendo feito, sendo que o global sourcing é algo que acontece. Já experienciei isso na prática, viu, pessoal? Da gente comprar produto, comprar da China, quando o produto chegava, a gente mudava de embalagem, colocava outros tipos de embalagem e principalmente quantidades diferentes daquele que estava declarado ali no romaneio de embarque e tudo mais, e pedia certificação de origem para constar como produto brasileiro para ser exportado isento de imposto para o Mercosul. Sabe, isso acontece muito, gente. Acontece demais. Ó, uma pergunta que eu sempre faço. Melhor café do mundo, colombiano. País que mais exporta café no mundo. Eu não lembro agora se é Itália ou Alemanha. Da última vez que eu vi era a Alemanha. Quem que é o país que mais produz café no mundo, gente? É o Brasil. Não tem uma muda de café na Alemanha. Na Colômbia, eles têm, só que tem a limitação territorial também. Então, como que eles estão exportando o melhor café do mundo, sendo que a gente tem um potencial produtivo de fazer isso, de assumir a dianteira disso?
Porque o cara ali, o produtor agrícola, ele está mais interessado em ganhar ali vou chutar um número, tá? R$ 20 a saca de café, e aí ele vende ali, sei lá, 50 toneladas do café dele, ganha, garantiu o dinheirinho dele, ele paga a próxima safra e tudo mais. E tem gente que está lucrando alto com isso, sabe? Ele poderia estar lucrando muito mais alto, ele poderia estar dando emprego, ele poderia estar posicionando a marca Brasil lá fora de uma maneira estratégica. Então, isso é mentalidade internacional e é isso que falta para a nossa sociedade, tá? Então, eu desafio vocês a encontrar formas de como convencer a sociedade de que isso é importante, né? E estudar sobre isso, entender a fundo, conversar com profissionais, fazer networking para isso, tá? Mas adentrando aqui na questão de internacionalização. O que é internacionalização primeiro? O modelo de Uppsala, ele traz que a internacionalização acontece em 7 degraus. Eu não vou lembrar todos exatamente agora, mas o primeiro degrau é exportação, de internacionalização. O último degrau é você instalar uma fábrica da sua empresa, uma filial da sua empresa em outro país. Então, nesse meio, entre a 1 e a 7, existem mais 5 que estão ali trabalhando nesse sentido de internacionalização. Então, eu trago muito esse sentido de que, então quer dizer que a empresa exporta, ela é internacionalizada? Não necessariamente, tá? Ela não quer dizer que ela internacionaliza nesse sentido, mas ela não tem, muitas vezes, a estratégia internacional para que ela consiga expandir os negócios dela. Aí, o que são negócios? Negócio é tudo aquilo que a gente compra ou vende. Tá? Então, por exemplo, nesse exato momento eu estou vendendo uma ideia para vocês. Estou vendendo a ideia de que eu sei do que eu estou falando. Se eu for um bom vendedor, vocês vão comprar a minha ideia e vão, pô, legal, Nilo sabe o que ele está falando, isso é importante para minha vida, é importante para minha carreira, eu vou colocar em prática. Então, isso que eu estou fazendo com vocês é um negócio também. Por quê? Porque eu tenho interesse que vocês desenvolvam a carreira de vocês para que a gente consiga, de fato, cumprir o nosso trabalho com as relações internacionais, que é trazer visibilidade para a nossa classe profissional, tá? Então, isso é muito importante. Isso é um negócio. Então, seja comércio de bens, serviços, ideias, projetos, ou seja, todo o negócio pode ser internacionalizado. Projetos educacionais, projetos estudantis, projetos culturais, projetos musicais, projetos esportivos, projetos do terceiro setor voltados aos direitos humanos, aos refugiados, ao direito das mulheres e a tudo aquilo que você quer trabalhar dentro das relações internacionais, tá? Então, isso é muito importante até que para vocês entendam, né, sobre internacionalização de negócios. Vem essa questão da exportação e da importação na cabeça, né? E eu faço questão de falar que não, que comércio exterior é uma coisa, que internacionalização é outra. Por quê? Porque o comércio exterior ele é uma esfera de grande importância dentro da esfera da internacionalização. O que acontece, pessoal? Se você não souber comércio exterior, você não internacionaliza, tá? Mas se você não souber internacionalização, muitas vezes você vai se limitar diante do comércio exterior. Por quê? Porque, em geral, o comércio exterior, parte documental, parte negocial, parte cambial e parte logística do processo. Tá? Isso é fundamental, isso é muito importante, isso basicamente move o nosso mundo. Se eu não me engano, se eu tiver esse dado atualizado, só aqui no Brasil, 60% de todo serviço que a gente compra, que a gente utiliza na nossa economia é serviço de logística. Tá? Então, parte-se do pressuposto que logística também engloba aí a parte de supply chain, ou seja, cadeia de suprimentos. Dentro do comércio exterior, isso é fundamental, gente. O tanto de navio. Pô, eu moro em Santos, moro não, eu trabalho em Santos, moro aqui em Praia Grande, estado de São Paulo. E o tanto de navio que eu vejo por dia, mas o tanto de navio que passa na frente do trabalho, quando eu estou vindo para casa pelo porto, sabe? É muito container, gente. É muita empresa trabalhando, sabe? Imagina de onde, sabe? Às vezes passa navio da Itália, navio da Turquia, navio da Rússia, eu já vi, navio da Grécia. Navio brasileiro passa bastante também, sabe, que estão lá na frente e cada um tem a bandeira do seu país, tem os idiomas e tudo mais, então olha como que isso é importante no mundo. Até mesmo na logística de passageiros e cargas, cada hora tem 1 milhão
acho que 1 milhão de aviões no ar, no mundo, a cada hora. Então, tipo, agora, nem sei que horas são, mas daqui 1 hora já vão ter passado 1 milhão de pessoas que estão voando. 1 milhão não, 1 milhão de aviões. De pessoas é vezes 400 até. Então, olha o quanto que isso é fundamental. Só que a gente esbarra num conceito chamado estratégia. E o que que a estratégia traz de importante aqui? Porque a estratégia, pessoal, ela esbarra na questão de como a gente vai fazer para que o analista de comércio exterior assine os documentos, para que a empresa logística assine o romaneio de embarque, também conhecido como packing list, para que o analista de comércio exterior submeta ali as informações da operação lá no Siscomex, ele faça a DUI dele, né? Ou então a do INPE, que são os procedimentos de registro, declaração de exportação e de importação via Receita Federal, que é tudo que é tudo integrado com o Banco Central. Então, tudo tem que estar certinho. Então, beleza, tudo isso, não sei se vocês têm a matéria de comércio exterior, mas se vocês tiverem, vocês provavelmente vão aprender isso. Se não tiverem, eu recomendo que aprendam de qualquer forma, busquem cursos e formas de fazer isso porque é importante, sabe? É na prática vocês saberem como que isso funciona e é completamente diferente, gente. Sabe, na época, o professor até falou que eu fui o primeiro aluno dele na história de tirar 10 em importação. Na hora que você cai de frente com o bagulho, velho, o negócio é louco. Você fala, meu Deus, o que que é isso, gente? E será que eu não lembro dessa aula? Eu mandei uma mensagem para ele, eu falei, ô, pro fulano, quase que eu falei o nome dele aqui. Fulano, você não me falou que era desse jeito, não. Ele falou assim, brincando para mim, brincando, mas com fundo de verdade. Ele falou, eu tenho que selecionar os meus concorrentes. E, cara, é muito real isso, né? Talvez era um dos únicos professores que eu tinha que ensinava uma matéria prática, né? Então, tem que selecionar os meus concorrentes, né? Eu escondo na minha cabeça por muito tempo. E hoje em dia eu já penso assim, eu tenho que melhorar os oponentes para que os concorrentes busquem ser cada vez melhores e inovem para deixar essa cambada de gente acomodada aí que está no mercado de trabalho, no mercado empresarial, com medo de perder o espaço e correr atrás de melhorar também. Então é isso que eu quero, sabe? É passar informação que seja democrática, que seja para todo mundo e para quem quiser mesmo se desenvolver e a ponto de vocês chegarem para mim e falar, Nilo, hoje eu faço a mesma coisa que você, e se você não bobear, eu puxo teu tapete. Assim, é óbvio, né, que é brincadeira isso. Mas eu vou sentir orgulho se isso acontecer, porque vocês vão estar me forçando a melhorar também. Falar, vixe, olha só, aquele aluno que estava ali no curso do Mauá, que assistiu a minha apresentação, chegou para mim e falou que ele está no meu nível. Olha só, então quer dizer, ele está me forçando a melhorar também, a encontrar as minhas peculiaridades. Isso esbarra muito na questão de estratégia, tá? Por quê? Estratégia é tudo o que acontece para que nós consigamos chegar no resultado final. E aí eu trago essa questão de marketing global. Primeiro de tudo, pessoal, existe uma grande controvérsia sobre o marketing internacional, marketing global, que alguns autores chamam de marketing. Fala que marketing é marketing a partir do momento que você está trabalhando no mercado, que a tradução literal seria mercadeando, assim, de uma maneira bem grotesca falando. Mas então, eu trazendo essas estratégias de marketing para um conceito onde eu começo a estudar a visão internacional, tá? Então, eu tenho outras questões que vão além, muitas vezes, da minha percepção enquanto cidadão brasileiro. Muitas vezes eu vou trabalhar, por exemplo, prospecção de mercados. Existem dois tipos de acessar ao mercado internacional, os dois principais que é encontrar mercados em que meu produto é aceito do jeito que ele é, ou o meu serviço, ou a minha ideia, o meu projeto, ou então adequar o meu produto, o meu serviço, minha ideia, meu projeto, para que ele acesse mercados diferenciados. Tudo isso é questão de estratégia, pessoal. E aqui eu falo sobre estratégia porque eu vou usar de exemplo uma empresa. A partir do momento que uma empresa quer se internacionalizar, ela está assinando um termo de que ela está expandindo a empresa dela. Ou seja, falar assim, o dólar está alto, eu acho que eu vou exportar para ganhar uma grana e depois eu paro. Pronto, fechou uma porta.
Fez isso uma vez, já era. Principalmente se for de maneira desorganizada. Tem uma empresa grande, gente, grande, assim, do ramo que eles atuam, assim, acho que é a segunda ou terceira maior da América Latina, que eu tive a oportunidade de conversar por muito tempo, eu atendi eles lá também, e, sabe, eles falavam que o negócio era tão cabuloso, sabe, de quando era desorganizado, essa questão de exportação e tudo mais, que a produção, tipo, não podia ver a pessoa de comércio exterior que queria descer o sarrafo, sabe, de sair na chinela mesmo. Por quê? Porque, tipo assim, para exportação, principalmente mercado premium, Europa, Estados Unidos, Canadá, eles tinham que parar tudo, a produção, lavar as máquinas, e mudar o procedimento, que era mais lento, inclusive, e eles perdiam quase que um turno inteiro fazendo isso para produzir um lote que ia para aquele país. A expedição, a mesma coisa, tinha que parar tudo, conferência, caminhoneiro lá batendo e tudo mais para conferir pedido e tudo mais, colocar em pallet fumigado e tudo mais para conseguir mandar para o porto. Então, o que que é isso? Assim, o produtor, a produção ali, o operário, ele recebe por hora, recebe por produto feito por hora. Então, cara, tipo assim, você já perdeu a confiança da sua própria empresa, você comprometeu a produtividade da sua própria empresa. Então, uma boa estratégia que eu gosto de adotar, vamos usar números fictícios. A empresa, o projeto, que isso serve para recursos financeiros, recursos produtivos, recursos humanos, qualquer tipo de capital. Vamos supor que tem uma empresa ou projeto tenha um número de produtividade 10. E hoje em dia tem 8 que estão sendo empregados para suprir o mercado brasileiro. Tem uma folga de 2. O que que ela faz? Eu estou mirando o mercado internacional, então gradativamente eu vou conseguir tudo que eu preciso para alcançar o mercado internacional e começar exportando 2, não exportando 10. Aí fala, não, mas se eu quiser exportar 10 eu consigo. Eu boto meu fornecedor para fazer mais, já começa desorganizado, gente. Então, assim, é cultura organizacional, lembrem-se disso, isso é muito importante. Estudem sobre isso, sobre cultura organizacional, sobre economia, sobre administração, supply chain, cadeia produtiva, engenharia de produção, isso é muito importante. Eu sei que vocês têm um projeto aí de fazer matérias em outras universidades, em outros cursos também, então busquem isso para dentro do escopo de vocês, porque isso vai funcionar até se você for trabalhar na ONU, gente. Até se você for trabalhar numa OSC de direitos humanos, na Acnur, Acnur é da ONU, sei lá, da Mercy for Animals, no meu caso, por exemplo, sou vegetariano, na Médicos Sem Fronteiras, sabe? Porque é só você trocar a palavra que eu estou falando, produtividade, por qualquer outro tema nesse mundo, sabe? Ah, recurso, capital. Não, então beleza, a questão de impacto, como que a gente mede impacto e tudo mais. Então, aprendam sobre isso, busquem sobre isso, entendam sobre como gerir uma empresa, sobre como gerir um projeto. Porque amanhã ou depois, uma grande ideia que vocês venham a ter pode se tornar um negócio. E aí você descobre que você é um ótimo internacionalista, mas um péssimo empresário. Aí tem que aprender do zero e dar cabeçada. E a chance de fazer muita coisa errada é grande. Então, vão aprendendo isso desde já, sabe? Estimulem isso para vocês mesmos, porque eu posso ficar aqui falando. O Rodrigo pode falar, o Carlos pode falar, todo mundo pode falar. Mas se não partir de você, meu amigo, minha amiga, vai ser só um diploma que vai enfeitar a sua parede, infelizmente. O marketing global é você entender o conceito de mercado. Então, por exemplo, quem são os países que aceitam o meu produto, barra serviço, barra projeto, barra ideia? Por quê? Entender quem são esses países, fazer uma análise PESTEL, depois vocês pesquisam sobre isso também. PESTEL. É política, econômica, social, trabalhista, legal e tem um outro que é uma outra sigla que me fugiu da memória agora. Mas Ambiental e tecnológico. isso, perfeito, gratidão. Nossa, muito obrigado. E, bom, nesse sentido, vocês desenvolverem essas habilidades de conseguir enxergar muitas vezes o que que um número diz para você e o que ele não diz. Isso, ó, já entrando no campo de Power BI também. O que que o número diz para a gente? Por exemplo, que você vai pesquisar ali o mapa de comércio de um produto, sei lá, Neossoro, remédio de nariz aqui, que é um veneno.
Aí você vê que é fictício, tá? Os Estados Unidos exporta, que a China importa, que o maior concorrente dos Estados Unidos é o México e que assim vai. Aí você começa a tentar entender o que, que os números dizem, para você ter base para fazer um estudo de concorrência desses principais mercados que estão exportando, entender os principais hábitos de consumo desses países que estão comprando, mas entender principalmente, instigar a curiosidade de vocês, de saber, por exemplo, por que que o Brasil não vende isso. Por que que o Brasil não exporta café manufaturado, tipo marcas de café no exterior, sendo que nós somos o maior produtor de café do mundo? Sabe, por que que o Brasil não exporta suco de laranja já manufaturado, se nós somos um dos maiores produtores de laranja do mundo, se não o maior? Por que que a gente compra, por exemplo, diversos e diversos produtos derivados de soja, quando nós somos o maior produtor de soja sei lá, do mundo, talvez? Então, de entender muitas vezes os desdobramentos que isso causa e trazer hipóteses para que vocês testem na prática. E, inclusive, talvez testem academicamente também. Tipo assim, por que que o Brasil não é o maior exportador de produtos derivados de soja? Ela é exportada como um commodity. A mesma coisa para o café, para o suco de laranja, né? E para outras coisas também. E entender, por exemplo, eu vou trazer um exemplo real para vocês. Tive contato na época, com o Marrocos, muito forte, e que existe uma questão lá que eles admiram muito o futebol brasileiro e que eles adoram chamate, porque eles acham que o jogador de futebol brasileiro toma chamate para ter energia, para jogar futebol. Mal sabe que, aí o Kaká pode falar melhor que eu depois, mas o suplemento dos jogadores, principalmente os das antigas ali, é baseado na cevada, né, gente? Mas tudo bem, sabe? Então é uma consciência que eles têm sobre o Brasil e é algo que representa o Brasil. Só que o mate chega muito caro para eles, porque é uma empresa, se não me engano, é um grande grupo. Não lembro agora de se é do Reino Unido, se é de algum outro país da Europa, que compra e revende para eles. Então, quer dizer, tem mais um intermediário na jogada. Por que que a gente não faz isso sozinho? Sabe? Então, levantar problemáticas de entender os porquês do que acontece e do que não acontece em mercado internacional. Serve para tudo, gente. Tudo. Mais uma vez, como eu falei, projetos, empresas, serviços e tudo. E esses são os nossos reais desafios da internacionalização. É a gente colocar em prática, gente. Tudo isso que eu estou falando aqui, vocês estudam na universidade. Porque eu tenho certeza, pessoal, certeza que se em algum momento aliás, que em algum momento vocês aprenderam ou vão aprender sobre como fazer isso que eu estou falando, sabe? Então, pô, pega esse conhecimento que vocês têm, converse com aquele professor que manja de geopolítica, sabe? Converse com aquele professor que manja sobre paradiplomacia, sabe? Traz essas ideias e fala como que eu consigo desenvolver um projeto? Como que eu consigo direcionar o meu TCC em volta disso? Porque é muito mais fácil de você conseguir um emprego depois quando o seu TCC é direcionado na área que você quer trabalhar, viu? Não, tipo, eu vou fazer um TCC aqui sobre direitos humanos, não sei o que, de repente eu estou mandando currículo para trabalhar com comércio exterior. Cara, é óbvio que você vai se frustrar, sabe? Não tem outra justificativa para a frustração da galera que posta lá no Facebook de RI, no grupo lá de RI, que RI não dá emprego. É frustração, gente, mas é uma frustração que deriva, muitas vezes, da nossa falta de direcionamento na carreira, né? Isso não é uma obrigação de ninguém que não seja nós mesmos. Tudo bem, tem gente para ajudar, os professores, a universidade, a ANAP, o Nilo, o Carlos, todo mundo. Só que qual que é a grande questão? É que ninguém pode trilhar o seu caminho por você. Se você souber o que tem que ser feito e não fizer, sabe? Aí é de fato esperar que caia do céu e aí você vai contar com a sorte. Então, isso é um impacto individual versus coletivo. Porque, assim, eu tenho certeza, pessoal, que eu estou fazendo esse trabalho, sabe, de conscientização o tempo todo de relações internacionais, tanto para vocês quanto para as empresas e projetos e pessoas que eu converso. Então, quer dizer que, em determinado momento, as pessoas vão associar relações internacionais com um bom profissional
no caso, do exemplo que eu trago para as pessoas, através minha conduta, do que eu faço, dos problemas que eu resolvo. Então, se amanhã ou depois surgir algo que agora a pessoa tem consciência que é importante de relações internacionais, ela vai lembrar do internacionalista. Agora, imagina se todo mundo fizer isso. Imagina se todos nós fizermos isso. Se a nossa família, nosso convívio, os nossos projetos, os nossos tios que têm empresa, todo mundo souber a importância disso tudo que a gente está falando. Sabe como que a gente muda o cenário? Como que a gente traz consciência e traz oportunidade para essa galera, pelo menos se abrir para a gente falar, para ouvir, tá? E isso é sair da caixa, gente. Esse é o impacto que a gente tem individualmente, porque nós estamos fazendo isso por nós mesmos, tá? Então, assim, você precisa das relações internacionais? Teoricamente, não. Ela te ensinou a fazer o que você sabe fazer, e a maneira como você vai vender isso como solução para a sociedade é problema seu. Tá? Assim, eu estou sendo, entre aspas, meio ríspido aqui, mas num bom sentido, gente. Não que não tenha gente querendo ajudar vocês, tá? E, pô, a gente está oferecendo um monte de curso, de projeto, de ações profissionalizantes para que vocês tenham condições de chegar nesse patamar. Mas quando você chegar nesse patamar, a maneira como você vai trilhar esse caminho, aí eu vou até parafrasear uma frase de Siddhartha Gautama, Buda, que a iluminação é uma canoa de um remo só, gente, sabe? É a gente que vai remar, mesmo que você tenha a canoa, que você saiba para onde ir, que você tenha um mapa, você vai ter que fazer força no braço. Não tem como. Então, isso é sair da caixa. Isso é você, muitas vezes, ajudar as relações internacionais de uma maneira muito mais do que as relações internacionais ajudarem você. Porque hoje, por exemplo, um médico, ele tem uma maior facilidade de ser aceito socialmente. Só que, sei lá, alguns séculos atrás, a medicina era considerada como bruxaria, sabe? Então, nós somos a bruxaria hoje em dia. O que que a gente precisa fazer para ser considerado como uma profissão de grande importância para o desenvolvimento sustentável? As pessoas que vão conseguir precaver ali, retroceder essas atrocidades que estão sendo cometidas aí com o planeta em relação aos objetivos de desenvolvimento sustentável. Que a gente tem só 6 anos, viu, galera? A gente tem só 6 anos para chegar num patamar em que não tem mais volta. Então, cara, olha a responsabilidade que vocês têm na mão. Sabe, chegar e falar assim, cara, as RI precisam mais de mim do que eu preciso das RI. Então, eu vou me desenvolver pelas RI, por todos os outros internacionalistas e, em consequência, eu vou crescer na minha carreira. Porque imagina se, por exemplo, ó, eu dei várias dicas para vocês de carreira aqui hoje. Daqui 4 anos, quando estourar essa obrigatoriedade do ESG, por exemplo, da sustentabilidade, da luta contra o greenwashing, ou até mesmo que for uma demanda aí de gestão de comunidades e tudo mais, de grandes empresas, quem que vai vender consultoria para os novos profissionais que estão surgindo? Quem que vai dar aula sobre isso? Somos nós que estamos estudando agora, gente. Então vamos atrás disso. A gente vai ganhar dinheiro com isso também, acredita nisso, sabe? Ah, mas o profissional de RI ganha pouco. Eu trabalho aqui que nem feito um condenado, ganho R$ 2.500 por mês. Já ouvi isso, tá? Relatos reais, de gente que trabalhava em coisa grande. Cara, mas é uma semente que a gente está plantando, assim, que infelizmente não tem nada que a gente possa fazer agora. Sabe, o que que a gente pode fazer? Transformar ideias em negócios. Paralelamente, rodar a possibilidade de uma startup. E aí, com relações internacionais. E uma startup que traz uma solução que pode ser disruptiva, você pode ser o novo Nubank amanhã. Você só vai saber se você tentar. Então, isso é internacionalização de negócio também, de relações internacionais. Você pode passar o slide, por favor, pro professor? Então, e como que eu aplico tudo isso na carreira? Primeiro de tudo, tá um manual aqui para vocês, uma dica prática. Especialização e portfólio, saber a teoria. Saber, eu dei várias dicas para vocês. O que interessar vocês, vocês vão começar a pesquisar sobre e aprender a fazer. Vão comprar curso, vão chegar para a ANAP lá nas pesquisas que a ANAP tem, comentar no Instagram e vai falar, ó, temos uma demanda aqui de 50 alunos que querem saber mais sobre mobilidade global. Beleza, então a ANABRE vai se movimentar para, juntamente com o Mauá, conseguir oferecer uma formação disso para vocês, tá? E segundo, experiência prática.
que é experiência prática, pessoal? É emprego? Não necessariamente. Minha primeira experiência prática foi como voluntário do Núcleo de Estudos e Consultoria em Comércio Exterior da Universidade de Ribeirão Preto, que foi onde eu estudei. Na época eu larguei o emprego de porteiro de uma universidade, eu ganhava pouco, gente, não batia nem 3 dígitos, pra você ter noção. Três não, 4 dígitos, para vocês terem noção. E não fazia nada, só que eu aproveitava para estudar, 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 estudar. Falei, cara, tá difícil, eu não quero continuar nesse emprego. Catei bico de barman para fazer de final de semana com um amigo meu que era veterano, inclusive, que tinha uma empresa disso. Hoje em dia está trabalhando até com comércio de bebida, assim, no nível internacional, legal pra caramba. O apelido dele é Bigode, inclusive. Ele tinha um bigodinho, que torcia, assim. Era legal pra caramba, parecia o Salvador Dalí. E pegava bico para conseguir trabalhar voluntário no núcleo de estudos ali, no NESEX na época. E, gente, o que a gente fazia? Chegava para o professor e falava, professor, você conhece empresário para apresentar para a gente? Conheço. Aí chegava no empresário e falava, ô fulano, tudo bem? Você trabalha com o quê? Falava, eu trabalho com uma série de produtos, dentre eles produtos de soja. A gente pode fazer um projeto de internacionalização para você, de graça, sabe? Só para a gente aprender e você avalia como se fosse uma banca. Ele falou, pode, pode, tranquilo. A gente apresentou, a gente chegou a fazer projeto de lâmpada de LED da China, desses produtos de derivados de soja, incluindo óleo de soja, castanha do Pará, a gente fez também, fez um monte e foi aprendendo. Resultado, gente, em 3 meses eu não estava mais no Nessex. Por quê? Porque eu fui contratado por uma outra empresa, na época como estagiário, e na verdade não era uma empresa, era uma associação, trabalhei com paradiplomacia nessa época, como estagiário, mas eu tinha total autonomia de desenvolver, por exemplo, uma coisa que eu fiz, que é algo novo no departamento de relações internacionais ali dentro da associação, que era orientação em comércio exterior para os associados. Tipo assim, o cara tinha 1 hora para sentar na minha frente e pedir dica. O que ele faz? Tipo isso que a gente está fazendo agora, um bate-papo. Falar, Nilo, tá, mas então eu quero que você faça para mim. Tá, cara, eu não posso. Eu não posso te dar exclusividade porque eu sou da associação. Mas eu posso te dar orientação. Cara, vê se isso não é um argumento para você bater na porta da associação comercial da sua cidade, sabe? Fala, cara, eu tenho experiência em orientação em comércio exterior. Eu tenho experiência em internacionalização de entidades, de associações. Sabe, mas qual que é a sua experiência? Eu participei de um grupo de estudos na universidade, fui voluntário, mas mesmo assim eu tenho experiência porque a gente lidou com pessoas que tinham associações e a gente internacionalizou, a gente ofereceu projetos gratuitamente para eles. Ou até, muitas vezes, tem empresas júniores que eu conheço que recebem para isso, gente. E tipo, porra, se eu soubesse que dava para receber, eu tinha, na época, não tinha trabalhado de graça na época, mas eu não sabia, tá? Mas vocês descobriram agora, então dá. Habilidades complementares, hard skills e soft skills. Basicamente, tem um grande amigo meu, gente, que é da área de TI. Ele fala que, ele dá esse exemplo falando de wares, né? Hardware e software. Basicamente, que o hardware é aquele que você chuta e o software é aquele que você xinga, né? Então, assim, para vocês terem a percepção de como que funciona isso. Até hard power, soft power, hard skill, soft skill. Hard é tudo aquilo que é manuseio. Então, o que que vai aproximar você de resolver o problema? Habilidades como Power BI, como Excel, como diversas outras que vocês vão trazendo para o arcabouço daquilo que vocês querem desenvolver na vida de vocês. Processo de supply chain, habilidades de gestão, gestão de projetos e tudo mais. Tudo isso que a gente conversou ao longo dessa apresentação. E a soft? Tudo aquilo que é humano, tudo aquilo que você consegue desenvolver através da oratória, da negociação, das vendas, da comunicação, do seu marketing pessoal, marketing digital, é, uma habilidade de criação de conteúdo, aí nesse caso entra também em hard quanto em soft, e estar no lugar certo na hora certa. Gente, eu já fiz negócio dentro de Uber, mas isso não quer dizer que eu saia pegando Uber em Uber tentando vender meu negócio, vender minha empresa. Não. Em geral, a gente vai nos lugares em que o nosso público está. Então, um estudo aprofundado sobre branding e sobre buyer e seller persona. Estudem sobre isso.
para você entender quem é o seu público e onde ele está. E muitas vezes o seu público, ele não é sei lá, o cara lá dos Estados Unidos, o cara lá do Canadá, o cara que você quer internacionalizar a empresa que você trabalha. Às vezes o seu público, ele depende daquela questão de estratégia que a gente está falando. Tá? Então fique à vontade para conversar comigo sobre isso também. Networking, aliás, perdão, pulei um aqui. Organização e direcionamento. É criar um plano de ação, gente, para o que é prioridade, o que vocês vão fazer. Então, daqui 10 anos, onde vocês esperam estar? O que vocês esperam estar fazendo com detalhes? E o que você precisa fazer, hard skills, soft skills, experiência, especialização e portfólio para alcançar esse objetivo em 10 anos. E em 5, em 2, em 1, em 6 meses, 3 meses, 2 meses, 1 mês, uma semana e amanhã. Isso facilita para você criar um portfólio, um plano de ação de coisas que você precisa fazer, tá? Networking, gente, nós somos animais sociáveis. Então, o networking, ele é um campo de estudos, tá? Ele não é uma atividade fim. Tipo, eu estou te dando, vou usar um exemplo indiano aqui. Um exemplo não. Um exemplo com incenso indiano fingindo que é um cartão de visita. Eu vou entregar um cartão de visita para você e pronto, fiz networking. Não. Networking é uma habilidade dinâmica social. É você entender todas as outras habilidades que compõem a questão de conseguir construir uma rede bem-sucedida de contatos profissionais, uma rede pautada na confiança. A gente pode falar mais sobre isso também. Tá? Levantem essas bandeiras, professor Rodrigo, que vocês querem que a gente fale. Criação de autoridade, gente. Quem não é visto não é lembrado e quem é só visto também não é lembrado. Qual o impacto que você causa? Quando você causa um impacto, você foge de ser um profissional commodity. Você sabe exatamente que problema você resolve e atrelado à sua personalidade, à sua maneira de resolver o problema, você consegue trabalhar um nicho, que é o que eu falei para vocês sobre branding, né? Então, muitas vezes eu tenho a mesma especialização que o Rodrigo em comércio exterior, por exemplo. Tá, é um exemplo, gente, pelo amor de Deus, o Rodrigo está anos-luz na minha frente em especialização. Não em comércio exterior, no caso, em especializações em geral. E nesse sentido, então tá, qual que é o meu público, baseado na maneira que eu tenho de falar, e qual que é o público do Rodrigo? Tem espaço para todo mundo. Tem gente, talvez algum de vocês aqui vão falar, putz, quem que esse mala sem alça pensa que ele é? E tudo bem, gente. Mas sabe, quem gostar do jeito que eu falo, quem gostar e tudo mais, muitas vezes pode se inspirar em mim e ser o meu público, sabe? Então, é direcionar muito bem para que você não seja um commodity, para que você tenha um valor a agregar, para que você seja um profissional que seja disputado pelas empresas e associações, e entidades e organizações do primeiro, segundo e terceiro setor, num sentido de que você resolve aquele problema. Porque eu tenho certeza, gente, pô, eu já tive empresa, o Kaká é empresário também. Quantos e quantos negócios a gente já recusou na vida? Por falar, cara, isso está fugindo do meu foco, sabe? Mas, ó, fulano que está me pedindo esse negócio que eu não consigo te atender, eu vou te indicar um empresário que consegue, dentro da minha rede de network. E aí você vai fazer negócio, você desenvolve confiança e você cria um diferencial. Mas aí é assunto para outro momento, tá bom? Bom, eu encerro por aqui. Eu vou passar a palavra para o Kaká, tá, pessoal? Porque eu vou ter que sair daqui a pouco. Na verdade, eu nem sei que horas são. Já está bem no horário, assim, daqui a pouquinho eu vou sair. Mas se tiverem alguma pergunta sobre o que eu falei, podem enviar para o professor Rodrigo, ou então no final, aqui vocês vão ver que tem o meu Instagram e tem o meu WhatsApp, assim como o do Carlos e o da NAP. Vocês podem entrar em contato comigo. Eu demoro um pouquinho para responder às vezes, mas eu respondo, prometo. Qualquer demanda que vocês tiverem, manda para o professor, ele passa para mim, passa para e a gente vai seguindo junto, porque realmente essa parceria é para tirar vocês da zona de estagnação, tá? Só eu agradeço, do fundo do coração. Eu vou encerrando a minha fala por aqui. Passo a palavra para o Carlos, por favor. Obrigado, Nilo. Foi bastante esclarecedor de diversas formas. Acho que tem muita provocação aqui para os alunos pensarem sobre isso, para eles refletirem um pouquinho sobre carreira. E eu tomei nota aqui de várias coisas que você falou, que eu certamente vou conversar com eles posteriormente, depois que eles processarem a discussão aqui. Tem muita coisa legal que
que dá para gente aproveitar da sua palestra, da sua fala. Eu acho que uma coisa que eu destacaria antes de passar para o Carlos é que, de fato, não adianta se formar em relações internacionais sem ter uma mentalidade internacional. Da mesma forma como não adianta se formar em medicina sem ter uma mentalidade de médico, né? Eu acho que é o, é o, é o, é a grande sacada do bom profissional ele incorporar a área que ele está estudando, né? Eu vou depois bater um bom papo com os meus alunos aí sobre isso, que acho que é um bom ponto para a gente refletir sobre a trajetória deles, daqui do começo da graduação até o momento em que eles chegarem no mercado. Então, não vou te segurar mais, eu sei que você tem um outro compromisso. Obrigado e teremos outras oportunidades aí para a gente bater um papo com você e com o pessoal da NAP como um todo, né? Então, valeu, Nilo. Então, pessoal, agora a gente tem a fala do Carlos Rifan. Também vou deixar que ele se apresente, né, antes dele começar a exposição do tema que ele vai abordar aqui para a gente, né? Então, Carlos, seja bem-vindo aqui à nossa Masterclass. Fique à vontade para trocar uma ideia aí com os nossos alunos. Professor Rodrigo, muito obrigado. Já vou convidar todo mundo a gente terminar e jantar, porque depois da fala do Nilo, não tenho muito mais o que eu possa acrescentar. É sempre um espetáculo, né? A gente não fala nem que aula, é espetáculo, principalmente pela experiência que ele tem em tão pouco tempo. Meu nome é Carlos Ifan, como está escrito aqui, mas o Nilo me chamou várias vezes de Kaká, é porque todo mundo na ANAP me chama de Kaká. Eu sou conselheiro fundador atualmente da instituição. Comecei nas relações internacionais junto à ANAPRE em 2017. E já fui presidente da ANAPRE, estive presidente até pouco tempo. Hoje a presidente é a Jéssica. Eu trabalho mais como conselheiro, porque eu também sou empresário. Eu sou da turma de 2010, quando quase não tinha relações internacionais no Brasil. Era um curso muito nichado, somente em grandes centros. E de lá para cá eu já trabalhei em tudo quanto é tipo de área que vocês podem imaginar. Já trabalhei com petróleo, já trabalhei com. Eu nem gosto de falar as áreas, eu gosto de falar os órgãos anuentes. Porque no Brasil, quando você presta uma consultoria na área de relações internacionais para um determinado segmento, por exemplo, você vai trazer Nutella da Itália para o Brasil. Você tem que lidar com a Anvisa, você tem que lidar com, em alguns casos, com Inmetro, se a gente estiver falando de tampa. Se você for trazer um pneu, por exemplo, da China, você tem que lidar com o Ministério da Agricultura, você tem que lidar com o IBAMA. Se você estiver mandando soja para fora do país, você tem que lidar com o Ministério da Agricultura. Enfim, esses órgãos anuentes que a gente conhece aí que tem no país. E eu já lidei com praticamente todos eles. O último que eu lidei antes de sair do mercado de trabalho e abrir minha própria empresa foi com não é o Ministério, mas é a Agência Nacional do Petróleo, a ANP. Eu trabalhei durante muito tempo no segmento do petróleo, porque eu sou aqui do Rio de Janeiro, e aqui todo mundo que faz RI, ele tem uma tendência natural a ir para o petróleo. Por quê? Eu vou explicar isso no decorrer da palestra, porque é importante as pessoas entenderem várias diferenciações do mercado de trabalho brasileiro. Eu vou estar entrando aqui nesse... Passa, por favor, a isso, o slide, por gentileza. Antes de eu estar entrando na questão da inteligência artificial e como ela vai afetar o mercado de trabalho, eu vou fazer um processo introdutório aqui de como é o mercado de trabalho brasileiro para as relações internacionais. E por que tantas coisas que o Nilo levantou em questões na palestra dele acontecem com a gente no dia a dia e acontecem com muitos colegas de vocês, que já se formaram, já estão em processo final de formação, ou então estão iniciando a faculdade e ouvem costumo ouvir muita coisa no dia a dia, junto enfim, aquela conversa de grupos de WhatsApp, a conversa de bar e etc. O que acontece, pessoal? O mercado de trabalho do Brasil, ele funciona da seguinte forma. Ele exige responsabilidade técnica. O que é exigir responsabilidade técnica? Um médico, quando você vai no hospital e você precisa tratar uma garganta inflamada com uma amoxicilina, que é um antibiótico, a farmácia ela só consegue te vender aquele antibiótico se você tiver um responsável técnico que te passou aquele antibiótico. Isso vale para você dar entrada num processo com um advogado, e isso vale para você construir um prédio, por exemplo, com um engenheiro, ou um arquiteto. E isso a gente vai iniciando o processo de sub-áreas que vão surgindo. Eu falei engenheiro,
tem o arquiteto, agora recentemente, até minha esposa a área de serviço social, né? Teve o salário base, mas a área de serviço social ela foi regulamentada, que a gente chama, que é essa responsabilidade técnica, em 2002, durante o primeiro governo Lula. E por que as pessoas perguntam, mas serviço social precisa de dar uma responsabilidade técnica? Muitos processos no dia a dia, no judiciário, precisam de uma responsabilidade técnica do serviço social, principalmente casos de família. Então, isso é só para vocês entenderem como que funciona o Brasil. Isso é o Brasil que eu estou explicando para vocês. É a lei, isso está na Constituição, e aonde que relações internacionais se encaixa dentro disso? Relações internacionais não é regulamentado no Brasil. Nós tivemos diversas tentativas desde 1978, sendo a primeira em 1980, ou seja, iniciou-se o processo de conversa em 78, quando o Geisel trouxe a RI para o Brasil, e em 1980 já se queria efetuar o processo de regulamentação, que nada mais é do que um projeto de lei que precisa passar pela Câmara de Deputados, depois pelo Senado, ser lavrado pelo presidente Lula e está tudo ok. RI passa a ser regulamentado no país. Quando a gente fala sobre regulamentação, muitas pessoas vêm questionar o fato de que se eles vão precisar pagar para trabalhar, que é a principal questão que se leva em consideração nesse fato. E regulamentar uma área no país não tem nada a ver com você ser sindicalizado. Muito pelo contrário, são coisas completamente diferentes. Daí vem o papo que eu havia falado com vocês sobre o petróleo. Por que eu trabalhava no petróleo aqui no Brasil? Porque o petróleo brasileiro ele é sindicalizado no Brasil, que não tem nada a ver com ser regulamentado. Então, quando eu ia trabalhar no petróleo, posso abrir aqui salários, por exemplo, enquanto eu gastava, uma empresa base me pagava R$ 2.000, o petróleo me pagava 5, me pagava 6, me dava 2 horas de almoço, me dava almoço e jantar grátis todo dia, através de cartão alimentação, refeição, enfim, benefícios. E por que esses benefícios? Esses benefícios eles surgiram porque sindicalistas se juntaram, e isso não é papo de Karl Marx, eles se juntaram e foram lá e definiram que eles precisavam daqueles benefícios para poder continuar trabalhando dentro daquele segmento. Ou seja, relações internacionais é uma área e o petróleo é um segmento. Pois bem, a gente vai seguindo em frente com relação a isso. A ANAPRE, ela cria o projeto de regulamentação das RI em cima dessa premissa. Ela cria em cima de uma premissa que é a seguinte: 2015 é criado os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e, né, a ODS 2030, os países têm até 2030 para poder cumprir os 17 objetivos. É a hora que dá um insight e as pessoas começam a negociar e conversar, falando a seguinte questão: precisaremos de internacionalistas em todas as esferas da sociedade. Relações internacionais ou internacionalização passou a ser um tema, isso veio exportado da Europa para o Brasil, mas passou a ser um tema que ele passou a ser um tema simbionte. O que isso quer dizer? Ele se adequa à cultura, ele se adequa à sociedade, ele se adequa à política, ele se adequa à economia, ele se adequa ao direito, ele se adequa ao meio ambiente, né? As leis internacionais, elas são ambientais. Então, nós precisamos internacionalizar estruturas das mais variadas esferas públicas e privadas, e nós precisaremos de responsáveis técnicos para assinarem por essas áreas. Daí começou-se o processo de entendermos a necessidade de ter um profissional de relações internacionais no mercado e começarmos a entender o que de fato era a área. Então, fomos procurar a academia, fomos trocar ideia, fomos conversar e a gente chegou a uma seguinte questão. A gente começou a entender, e não é uma crítica aqui à academia, muito pelo contrário, eu estou onde estou hoje pela graduação que eu fiz lá atrás e não me arrependo sequer um dia. Eu tenho muitos amigos médicos até, professor Rodrigo, que falam comigo, hoje se você fosse fazer medicina, ia estar com a vaca mais, né, mais na sombra do que relações internacionais, mas assim, não me arrependo nenhum dia do conhecimento do que a RI me trouxe. Eu sou apaixonado por relações internacionais e luto com unhas e dentes por ela. Tchau, Nilo, um abraço. A gente começou a perceber que o aluno de relações internacionais ele não saía de casa para ir para a faculdade enxergando tudo de forma internacional. Ou seja, desde o olhar, gente, de rótulo de alimento,
Por que aquele rótulo de alimento é daquele jeito? Se eu vou comprar um ketchup Heinz, se eu vou comprar, eu falei da Nutella, se eu vou comprar uma Nutella, se eu vou comprar aquele cereal do Tigrão, por que o cereal do Tigrão, o rótulo é daquele jeito? Porque o marketing internacional trouxe o rótulo daquele jeito para vender para um cidadão comum de uma cidade de 10 mil habitantes, que não olha de forma internacional para a cidade dele. Por que é desse jeito? O profissional e o estudante de relações internacionais brasileiro, ele não enxergava nada dessa forma. Alguns, é lógico, enxergavam. Eu quero dizer, na grande maioria, na grande base estrutural das RI do Brasil, ele não via. Ele via coisas separadas, como o Nilo estava explicando. Ele via comércio exterior, ele via direito internacional, ele via uma transferência de câmbio e ele falava que aquilo era economia internacional. Ele via o Itamaraty, mas ele não enxergava aquilo como uma coisa que a gente chama dentro das RI de óculos 6D. É quando você coloca um óculos e você abre uma esfera onde você enxerga tudo sobre a ótica internacional. Eu gosto de contar uma curiosidade da minha vida, que é o seguinte: eu sou de uma cidade de 45 mil habitantes, que na década de 60 foi uma das maiores exportadoras de café do Delta do Paraíba, que é no interior do estado do Rio de Janeiro. Hoje em dia, você fala sobre exportar, as pessoas te chamam de maluco. E ela já foi uma das maiores exportadoras. Ou seja, em pelo menos 60 anos, 64 anos, a gente está falando de uma população que ainda é viva, tem 60 anos de idade hoje, são empresários, ainda são economicamente ativos, pessoas que viram e acompanharam o processo de exportação, hoje em dia te chamam de maluco. Então, é essa cultura que ela mudou muito de um tempo para cá no Brasil. Ela precisa ser retomada, ela precisa ser resguardada. E o profissional de RI, o estudante de RI, é um cara que ele precisa deixar de lado o quê na vida dele? Ele tem que deixar de lado a escolha, a convicção política dele, a escolha religiosa e o amor esportivo. Né? Política, religião e futebol são as três coisas que o cara de RI não pode trocar ideia. Por que eu estou falando isso? Se você vai ter uma negociação com a Índia, por exemplo, como eu estava há pouco tempo, eu acabei nem falando, eu sou empresário no ramo de cannabis, eu trabalho com canabidiol há muitos anos já no Brasil, tenho empresa própria junto com a minha esposa. Se você vai, e a China é um dos países com maior indústria química do planeta Terra. Se eu vou fazer uma negociação com a China, eu tenho que deixar de lado que naquele momento que eu estou negociando com eles, pode estar acontecendo algum casamento lá que vai contra os meus ideais. Porque na China é comum algumas famílias venderem filhos e filhas novos para terem casamentos antes da idade de 18 anos, que é a permitida aqui no Brasil. Então, para vocês entenderem o quão complexo é o entendimento. Será que se eu estiver conversando com a China, eu estou lidando com a minha ética, com a minha moral? Como que funciona esse tipo de coisa? A gente normalmente, em RI, a gente segue a ética da nossa criação, dos nossos pais, da nossa sociedade, né, o que a nossa família nos ensinou. Porque como RI não é regulamentado no Brasil, assim como eu falei, RI também não tem estrutura ética no Brasil. Então, todo o trabalho de relações internacionais não tem nenhum viés ético. É tudo feito à moda Bangu, como a gente diz aqui no Rio de Janeiro, é tudo feito de forma das pessoas darem bypass uns nos outros. É um termo que a gente usa que é o seguinte: o professor Rodrigo está fazendo um serviço internacional e ele me convida, Carlos, vem comigo, porque eu estou com um negócio lá, eu vou te dar 5%. E eu sei que ele vai ganhar os 95%. Como não tem uma estrutura de ética regulamentada no país, olha como é que é importante. Eu posso ir na frente do professor Rodrigo e dar um bypass nele. É ilegal isso? Você vai entrar no tribunal internacional, vai haver uma reclamação, vai brigar, vai daqui 10 anos ter um processo jurídico que vai correr. É uma coisa que financeiramente não é boa nem para A e nem para B. Então, o que as pessoas fazem? Aí, pegando a fala do Nilo, como gira muito negócio diariamente, as pessoas acabam deixando de lado. Só que cria-se um monstro, onde as pessoas ignoram completamente o processo de ética dentro da profissão e vão dando bypass uns nos outros. E isso se reflete em quais fatores? Eu fui de uma turma de quase 80 alunos. Ninguém hoje trabalha mais com RI, a não ser eu. E ninguém indicou uns aos outros. Não teve ninguém que fez indicação. Por quê? Porque é o medo de você perder o emprego quando você convida uma pessoa próxima e aquele emprego, ele não é garantido por uma lei, ele não é garantido por uma responsabilidade técnica.
eu vou entrar falando sobre a questão do mito da inteligência artificial. E por que o mito da inteligência artificial que eu quis trazer aqui para essa palestra hoje? Porque a primeira coisa, quando surgiu o chat GPT, e a gente foi falar aqui sobre esse setor, foi que o chat GPT iria acabar com várias profissões no mundo. E imagina uma profissão que mal virou profissão, que é relações internacionais, nós viramos ocupação, sermos destruídos pelo chat GPT sem antes mesmo começarmos, né, a lutar aí no mercado de trabalho. Então, na época que o chat GPT surgiu, que começou essa coisa em cima dessa ideia da inteligência artificial, que ela ia tomar né, que ela iria tomar o mercado de trabalho, eu, Carlos, comecei a entrar no chat GPT. Eu paguei na época, hoje o chat GPT Plus ele está muito mais acessível, mas na época ele estava mais caro, ele estava por modelo beta. Eu comecei a fazer questionamentos a esse chat para tentar entender se ele pensaria como internacionalista. Porque a necessidade de provar para mim mesmo que a inteligência artificial não consegue fazer o que eu faço, e quando eu falo eu não estou falando de eu, minha pessoa, meu CPF. Eu estou falando eu, internacionalista, que sou mais um, junto com vocês, ali tentando provar essa questão. E eu consegui descobrir o quê? Que o chat GPT, e pessoal, quando eu falo de chat GPT, a gente tem inteligência artificial no nosso meio, a título de curiosidade, desde 1999, que é o Google. Quando você pergunta ao Google, qual o cachorro quente mais próximo da minha casa? E ele te passa um mapinha dizendo ali onde tem meia dúzia de barraquinhas de cachorro quente, nada mais é do que o chat GPT te informando aquilo em textos. E quando você faz perguntas assim para o chat GPT, chat, quem vai ganhar a guerra? Gaza ou Israel? E o chat GPT ele pode ser muitas vezes bloqueado para responder esse tipo de coisa. Porém, a empresa que toma conta do chat GPT, ela recolhe aquele dado. Ela tem analistas de dados lá dentro, que é um tema que eu vou falar com vocês. Então, a gente acabou descobrindo dentro da ANAPRE que o mito da inteligência artificial ele é muito mais forte e ele tem muito mais um complexo de Frankenstein do que ele vai tomar o salário e as vagas das relações internacionais do mundo, por assim dizer. Que eu posso muito bem substituir um profissional de relações internacionais, como eu vou explicar para vocês. Seguindo a linha de raciocínio, a gente entra num ponto que é o seguinte: os humanos eles podem ser robotizados ou os robôs eles podem ser humanizados? Essa é a grande pergunta que está no ar hoje, por conta do acesso que a gente tem à tecnologia na palma da nossa mão. A gente tem um celular na palma da nossa mão, a gente tem um smartwatch. Para quem não sabe, esse foi sempre o grande desejo do Steve Jobs antes de morrer, era que a gente tivesse essa tecnologia na palma da nossa mão. E ficou-se o seguinte questionamento: os humanos podem ser robotizados? Será que nós, analistas internacionais, profissionais, especialistas, pessoas com mestrados, com doutorados, com pós-doc, podemos ser robotizados? Será que amanhã ou depois seríamos substituídos, como muitos outros empregos foram substituídos aí ao longo da nossa humanidade? Para pensar. Eu conheço um senhor que já é muito idoso, tem quase 90 anos, e ele fala comigo que quando ele era criança, o sonho dele era ser piloto de ônibus, né? Ele queria ser motorista de ônibus. E eu achei aquilo a coisa mais boba do mundo, a gente tomando cerveja no ambiente, várias famílias. Eu achei aquilo bobo e por um momento eu fui ignorante, né? E achei aquilo idiota. Mas depois eu parei para pensar, imagina se você vive numa sociedade onde todo mundo anda de carro de boi, que nada mais é do que uma prancha de madeira, duas rodas e um boi puxando, ou de cavalo, ou de charrete. E de repente aparece um monstro de metal na sua frente, onde você, com poucos movimentos que você faz com os dois braços e as duas pernas, você consegue movimentar aquele monstro de metal e andar longas distâncias sem conseguir parar. Eu falei, cara, pilotar um ônibus para esse senhor, que tem esse sonho de criança, é lógico que hoje muita coisa mudou, foi a mesma coisa que talvez a minha sociedade olhe hoje e queira pilotar uma nave espacial, né? Quem tem interesse em fazer esse tipo de coisa. Então, para vocês entenderem a questão da evolução,
E aí vem o ponto, o distanciamento, quando você olha e fala assim, cara, será que as máquinas vão conseguir analisar tão bem estruturas de guerra como um analista internacional, estruturas paradiplomáticas de atendimento populacional como um paradiplomata? Porque uma coisa é só eu atender o interesse de um... Vou pegar uma cena triste que a gente está vivendo na nossa sociedade, que é a situação do Rio Grande do Sul. É preciso ter empatia no Rio Grande do Sul, mais do que nunca. E a gente estava conversando aqui antes no inbox aqui da palestra, né, ali nos bastidores, e estava falando sobre fazer um movimento no Rio Grande do Sul para trabalhar essa ideia. Será que uma máquina analista de dados, né, será que ela seria capaz hoje de entender a dor de um senhor que hoje salvou 2 cachorros dele, estava no barco chorando, abraçado com os 2 cachorros, os 2 cachorros lambendo o rosto dele, balançando o rabo, não entendendo a complexidade daquele momento e feliz ao mesmo tempo estar com o dono, né, naquele amor que seria que eu chamo de, né, é um amor que que eles não pedem nada em troca, eles só dão. Será que uma máquina consegue entender isso? Eu acho que é um distanciamento muito grande da alma. Falta um pouco de austeridade, sentido humano de vida, um pouco de pensamento, né? Um pouco de quantos discursos de ódio a gente vê todo dia, né? Falta um pouco de intolerância. Eu acho que isso é o que faz o ser humano, e principalmente o profissional de relações internacionais, que é o que a gente está conversando aqui, não garantir que ele não vai ter o seu emprego afetado pela análise de dados. Muito pelo contrário. Esse é o grande X da questão e é o grande asterisco que eu peço que vocês escrevam aí em casa, no caderninho de vocês, no celular, enfim, no bloco de notas. Talvez essa seja a nossa profissão ou a adaptação da nossa profissão para o futuro, que é o seguinte: a humanização da área robótica, que é o analista de relações internacionais enxergando tragédias como essa e analisando e falando, cara, Paraguai consegue ajudar a gente, Uruguai consegue ajudar a gente, Argentina consegue ajudar a gente, não só de formas financeiras, de formas culturais, de formas sociais, de apoios empáticos e de questões regionais. O Rio Grande do Sul ele é muito próximo ali à região dos Pampas, então eles são muito mais parecidos com essa população do que com populações aqui para cima, né? No Sudeste, no Nordeste. E eu acredito que uma máquina do futuro ela não vai conseguir fazer isso. Eu sou quase formando em análise de dados pelo Google, já estou há um tempo já usando análise de dados dentro do meu próprio negócio, e isso não vai conseguir acontecer, isso vai ser difícil de acontecer. O olhar internacional, essa análise de você trazer a sociedade, qual é a sociedade que eu vivo, qual é a cultura, qual é a história, qual é a geografia do plano, como que isso funciona, como que de forma empática eu ajudo esse povo, a máquina não vai conseguir lidar com esse tipo de coisa. Ao mesmo tempo que você vai ter um crescimento muito grande, pegando de novo um gancho na palavra do Nilo, nas questões ligadas a empregos verdes e bioeconomia. A gente vai ter muitos empregos que vão ser ligados à área de preservação ambiental. Então, eu não acho que vai existir um Eu, Robô, filme do Will Smith, onde a gente vai ter uma máquina trabalhando do nosso lado, literalmente ali. A gente vai ter, mas ele será totalmente dominado pelo homem e fará serviços simples. Eu acho que entender a complexidade da alma humana é uma coisa muito difícil de acontecer. Vou falar um pouquinho para vocês sobre essa questão da análise de dados, para vocês entenderem que é o seguinte. A análise de dados ela consiste na seguinte questão. Você pergunta, que é uma coisa que é difícil um equipamento perguntar. Estou fechando uma janela aqui. Você pergunta, você prepara, né? Você pega aquelas perguntas que você fez, você separa as mais importantes, você processa, você verifica aqueles dados que você colheu, como se fosse uma pesquisa política. É um modelo parecido com a pesquisa política. Você analisa, você compartilha e você age.
É assim que funciona o processo de análise de dados. E ele é bem interessante, e ele é um modelo de negócio de trabalho que ele encaixa certinho nas análises internacionais que são feitas por nós todo dia no ambiente de trabalho, ou então na universidade, nos trabalhos com os professores. Vale a pena aplicar análise de dados em todos esses aspectos, né? Eu vou dar um exemplo bem legal para vocês aqui, que é o exemplo da PepsiCo, que eu estava falando de sucrilhos, que inclusive é dono de uma marca de sucrilhos. A PepsiCo, a Quaker, que faz floco de cereal, é a principal concorrente dela nos Estados Unidos. E a PepsiCo criou uma análise que jogava direto para uma nuvem, né? Porque ela queria tomar decisões ligadas ao merchandising dos produtos dela, onde queria vender, onde que não iria vender. E ela conseguiu identificar que 24 milhões de lares nos Estados Unidos teriam maior probabilidade de comprar o produto dela em relação lá à Quake, que é a empresa concorrente. Isso ela analisou 110 milhões de lares. E desses 110, 24 ela conseguiu identificar através de análise de dados. Olha que interessante. E ela foi e mapeou todos os varejistas ao redor desses 24 milhões de lares e começou a enviar produtos exclusivos para esses clientes. Então, por exemplo, tem ali o sucrilho de chocolate da marca da PepsiCo, que é a incorporadora A. Mas, pô, tem um puta sucrilhos muito bom, assim, esse assado, que só vende em outra região do país. Ela começou a direcionar para aquela área, porque ela achou mais interessante ela derrotar de vez a concorrente dela naquela área do que continuar num mercado saudável ali, onde ficava 70-30, talvez, nem 70-30, 24 milhões para 110 vai dar um quarto aí, é mais ou menos um quarto. Ela decidiu derrotar naquelas áreas ali do que ter uma briga onde ela cumpria um quarto do negócio. Isso é uma análise de dados. Isso é uma coisa que um analista internacional ele faz melhor do que uma inteligência artificial e ele faz melhor do que algumas outras profissões. Por quê? Porque envolve muitos fatores que um administrador não conseguiria olhar, que um contador não conseguiria olhar. Eu falo com vocês com propriedade, porque eu também sou contador formado. Um engenheiro de produção não conseguiria olhar. São muitos fatores envolvendo a questão de qual é a população que mora naquele lugar, qual é a faixa etária, qual é o gênero, qual é a raça, como que funciona, por que eles comem aquele tipo de sucrilhos, qual a hora que eles comem, como funciona. Tudo isso tem a ver com análise de dados e é a nossa profissão. É a nossa profissão do futuro. É o que vai estar em alta aí nos próximos 2 anos. Já está muito em alta, só que está com uma pegada muito de tecnologia da informação. Por quê? Porque TI é muito forte no país. Aí entra a questão da regulamentação que eu falei com vocês lá atrás. Entra a questão do discurso forte, do discurso popular. Entrando aqui na reta final, o contrato internacionalista e o fim das profissões. Eu havia falado com vocês, nós somos uma profissão que nós não temos ética. Então, normalmente, o contrato internacional, quando eu falo contrato internacional, eu estou falando um contrato parecido com o contrato que a gente aprende nos iluministas, pessoal, que é aquele contrato social que a gente tem. Qual é o contrato internacionalista hoje no Brasil? Qual é o contrato social que o profissional de relações internacionais ele tem? Ele sai da faculdade, isso não é culpa da faculdade, como eu disse, isso é culpa do sistema de trabalho brasileiro. Ele sai da faculdade e ele não tem a quem recorrer. A ideia da criação da ANAP, ela foi essa proposta. Ela foi uma proposta de, acabei de me formar, quero entrar em contato com vocês, pelo menos para eu ser um afiliado, para eu pagar um valor simbólico por mês aí, e eu ter acesso a curso, eu ter acesso a atualização, eu ter acesso a palestra, eu ter acesso a um mercado de vagas aí que é exclusivo, porque muitas empresas procuram a ANAP, muitas empresas como o Instituto Mauá, por exemplo. E a ideia seria de uma espécie de manjedoura de acolhimento para esse profissional que vai para o mercado de trabalho, onde 80% das pessoas elas estão desempregadas dentro de relações internacionais e nós seríamos um parceiro onde ele poderia contar, onde a gente pegaria
o analista internacional pela mão e seria o cara que falaria com ele, ó, sua profissão não vai acabar, sua profissão não é irrelevante, muito pelo contrário, sua profissão não pode não ser regulamentada no país, mas ela de fato vai ser uma profissão que é valorizada, que vai se desenvolver, que vai cada vez mais demonstrar que ela é necessária. Que a gente sabe que, como tudo no Brasil, é da seguinte forma: quanto mais vai chegando perto do fim, mais a coisa vai apertando. E eu falo de novo das ODS 2030. Ano que vem vão faltar 5 anos. A pressão é muito grande. Tivemos reunião, inclusive, essa semana falando sobre isso. A pressão para os estados, para os municípios, para eles cumprirem os objetivos, será muito grande e a ideia é que fique no ar a seguinte questão, para eu poder encerrar aqui, a gente abrir para perguntas. Será que é a inteligência artificial ou será que são os internacionalistas que vão nos ajudar a construir um mundo mais justo? Muito obrigado, professor. Muito obrigado, pessoal. Eu que agradeço, Carlos. Eu peço só desculpas que a minha câmera começou a fechar aqui, porque o meu celular estava superaquecendo, por alguma razão que eu não consegui entender muito bem qual é. Acho que acho que deu algum problema que ele começou a superaquecer. Obrigado, Carlos. Foi bastante esclarecedora a palestra, porque acho que toca um ponto um pouco diferente do ponto que o Nilo trouxe, mas que ao mesmo tempo é um ponto complementar. O Nilo falou muito de carreira do ponto de vista do que a área de RI oferece, como você se torna um profissional com diferencial e, né, coisas mais direcionadas ao direcionamento profissional em si. E você trouxe um debate, você trouxe uma discussão aqui, que para a gente é muito importante, que é a ideia de que, por nós termos uma profissão jovem, pela área de RI ainda ser relativamente nova, ela disputa espaço no mercado de trabalho com profissionais formados em outras áreas, como direito, por exemplo, que tem uma OAB que protege esses profissionais, né, de alguma forma. E é importante a gente ter isso em mente para entender que toda essa discussão sobre a regulamentação da área, ela é fundamental e interessa para os nossos alunos, para criar uma salvaguarda, né, para os profissionais de RI. Assim como outras profissões lutaram e conseguiram fazer com que a área fosse regulamentada, como a própria área do direito, mas também a área de economia, né? E a gente tem algumas profissões que ainda lutam, né, para conseguir esse passo de regulamentar aquela profissão junto às autoridades competentes, né? Então, acho que num momento que é bastante apropriado para pensar nas relações internacionais de diversas formas. Isso acho que também cria um bom movimento para eventualmente levar a futura regulamentação, né? Eu tenho brincado com as pessoas, Carlos, que a gente dificilmente ouve falar tanto de relações internacionais dessa forma na imprensa quanto no pós-guerra da Ucrânia para cá, assim que a guerra começou para cá. E logo na sequência, né, a imprensa começou a dar uma cobertura bastante ampla para a guerra em Gaza também. Então, não é querendo comemorar uma tragédia, não é bem isso, mas é entender que são dois momentos que envolvem conflitos e são dois momentos que expuseram e ainda expõem que o profissional formado em RI, ele tem diferenciais analíticos que profissionais de outras áreas, por uma série de razões, não têm. Então, acaba sendo um momento bastante favorável para a gente refletir sobre o que é ser um profissional de RI, né? Acho que acaba tendo um apelo bastante grande para a gente pensar na área, né? Eu também anotei Não, aqui durante a sua palestra várias coisas para depois eu conversar com esse pessoal em sala, para a gente retomar alguns pontos aqui para dar continuidade a esse debate, que acho que ele é bastante importante, principalmente para quem está começando o curso, porque é um bom momento para você moldar um pouco a sua formação, né? sem dúvida, professor. Eu queria pegar um gancho na questão da fala da OAB, principalmente porque eu conheço o Felipe Santa Cruz, que foi presidente, eu não sei nem se ele está ainda, e eu tive conversando com ele até há poucos dias agora, por questões da própria ANAPRE mesmo. E não sei se vocês sabem, mas direito internacional ele não é mais matéria obrigatória
dentro da grade de direito. E quem controla a grade de direito no país é a própria Ordem dos Advogados do Brasil. Então, a própria OAB reconheceu que os advogados, eles não estão ali para isso, por assim dizer. Eles podem fazer? Podem, mas não é a pegada, não é o que precisa ser feito de fato. E, em paralelo, eu conheço uma moça que é diretora de uma das maiores câmaras câmaras de câmaras Câmara de Comércio. jurídicas internacionais do Brasil e do mundo. E a gente conversando uma vez no almoço, eu troquei uma ideia com ela, falei que eu era internacionalista, e a gente trocando ideia, eu explicando para ela, ela falou, cara, dentro de direito internacional, porque RI ele foi dividido em direito internacional, economia internacional, para diplomacia, meio ambiente, negócios internacionais, que é comércio exterior, e academia, que é, né, o setor para você ser professor. E ela falou, ó, dentro de direito internacional, sabe o que você seria perfeito? Mediador de conflitos. Um mediador de conflitos, ele é como se fosse um juiz. Ele tem força de juiz, inclusive. Em países, ele tem força de juiz. No Brasil, não, que o judiciário brasileiro ele é uma força à parte. Né? É um sistema tripartidário, digamos assim. Mas ela falou assim: vocês seriam excelentes mediadores de conflito. Eu falei, cara, direito internacional é a subfamília, né? Relações internacionais, direito internacional, mediador de conflitos. Aí eu falei assim com ela, pô, começa a abrir vaga de mediador de conflito, vamos fazer uma parceria com a ANAPRE e começa a fazer vaga, abrir vaga de mediador de conflito na sua Câmara, né? De negócios lá só para mediação. Você vê que a Câmara era tão gigante que Brumadinho, lá, aquele desastre natural de Brumadinho, estava sendo mediado o conflito na Câmara da Mulher, de tão gigante que era. Ela falou, Carlos, eu não posso. A OAB me obriga a contratar só advogados. E eu tenho que ensinar, eu tenho que pagar um curso depois para o cara ser mediador de conflito e você já vem pronto. Pronto, assim, entre aspas, né? Mas a gente já vem muito mais preparado que eles. A gente já vem tendo noção ali do que é a sociedade de Brumadinho ter sido destruída, como funcionou aquele ponto, pegando esse exemplo. Mas é justamente isso que o professor Rodrigo falou. O problema não é a questão de muitas vezes do não reconhecimento. É que, em muitos casos, existe um órgão por trás que vai lá e fala assim, ó, você só pode abrir concurso público para direito, para medicina, para educação física. Eu falo isso porque a ANAPRE teve a felicidade de abrir o primeiro concurso público municipal do Brasil, que foi em Foz do Iguaçu. Nós que abrimos esse concurso público na época, junto à prefeitura, conseguimos lá a autorização e a pessoa que passou, inclusive, ela faz parte do conselho hoje, o que é muito legal. E, cara, foi um sofrimento muito grande na época para você conseguir explicar para o pessoal, não lá para Foz do Iguaçu, porque eles já são bem desenrolados, mas para algumas outras esferas ali da sociedade que não conseguiam entender aquilo. Ah, mas um advogado não sabe fazer? Comércio exterior, um administrador faz. Então, essa questão das guerras agora, que a gente pegou recentemente, ele foi, sem dúvida, um divisor de águas e um salto no processo de popularização de como que funciona isso. Uma último comentáriozinho sobre a questão da Ucrânia, que é muito engraçado. Eu estava na academia na época, um engenheiro de produção, um colega meu, me procurou e falou assim, ó, estou trabalhando com risco numa empresa que o cara se ferrou mandando produto para a Ucrânia e agora ele não tem como receber o dinheiro. Você tem alguma ideia de como ele faz para poder receber o dinheiro, né? Porque teve aquele travamento lá das custas e tudo mais. Eu falei, mas gente, quando que ele mandou isso? Mês passado? Ele falou, há um ano atrás. Eu falei, há um ano atrás, Putin estava falando que ia explodir todo mundo. Não teve ninguém dentro daquela empresa multinacional que percebeu que ele ia fazer de fato. Todo mundo, não, esse cara está blefando, tá jogando pôquer. Mas você vê a falta de um profissional de RI que está ali para poder segurar a mão. Sim, com certeza. Esse é um caso bastante interessante, porque eu ouvi muitos relatos similares, não necessariamente de empresas que enviaram produtos para a Ucrânia, mas de empresas que negociavam direta ou indiretamente com empresas ucranianas, já vinham sendo alertadas de que existiam riscos, né, no, no, no contexto daquela conjuntura do leste europeu, mas mesmo assim não se ligaram que, de fato, o cenário era bastante grave, né? Bastante interessante pensar o caso da guerra e o impacto que ela tem para negócio
e ao mesmo tempo entender que para muita gente são coisas que não são facilmente associadas entre si, né? Eu acho que é bastante interessante esse caso, né? Eu acho que o Nilo tinha falado que no último slide tinha uns contatos aqui de vocês. Uhum. Aí, vou deixar na tela também para o pessoal, pro pessoal que está assistindo aqui, que está acompanhando, poder anotar, caso eles queiram entrar em contato com vocês, né? De qualquer forma, também a live vai ficar disponível aí depois que o Zoom processar a gravação. Eu vou deixar na nossa área virtual lá para todo mundo acompanhar. Carlos, eu acho que, dado o adiantar da hora, dado o adiantado aqui da nossa noite, a gente pode partir para o encerramento. Eu só queria perguntar se alguém aqui tem alguma pergunta, se alguém aqui gostaria de trazer alguma dúvida aqui para a discussão. Eu não sei se eu fico feliz ou fico triste se ninguém tiver, né? Que aí você pensa, ou eu fui o cara explicando e o Nilo, então, a sumidade que explicou rápido pra caramba, ou então foi um lixo, tá todo mundo com vergonha. Não, eu acho, na verdade, que todo mundo aqui está pensando muito sobre tudo que foi discutido. Acho que deixou boas provocações aqui para o pessoal, deve ser por isso. Mas, de qualquer forma, nós certamente teremos outras oportunidades de fazer eventos como esses, né? Quem sabe, em algum momento, eu sei que você é do Rio, mas quem sabe em algum momento que você estiver em São Paulo, a gente não possa fazer alguma coisa presencial no campus, Ah, né? toda semana, que isso? É mole. Nós teremos aí muitas oportunidades aí para os nossos alunos conhecerem vocês pessoalmente, até porque é o que eu falei no começo da palestra, né? Essa parceria que a gente estabeleceu entre a NAPRE e o Instituto Mauá de Tecnologia é uma parceria duradoura, e esse aqui é só o primeiro evento conjunto que nós estamos fazendo. Em breve nós teremos mais atividades que podem eventualmente retomar essa discussão, trazer novamente alguns pontos aqui, mas avançar também, porque é o que a gente tem tentado promover dentro da faculdade, e eu sei que isso vai em consonância com o que vocês promovem enquanto associação. Mas é dar capacitação profissional para a pessoa que se forma em RI conseguir ir para o mercado de trabalho. Não ignorar a importância das discussões teóricas, mas fornecer um conjunto de ferramentas aí de hard e soft skills para que os alunos consigam ter uma boa projeção no mercado de trabalho, que esse é o nosso grande objetivo enquanto instituição, né? Sem dúvida. Então, O Nilo até começou falou sobre aquela questão de que é, o principal trabalho que a gente tem feito hoje, não vou me estender muito, é dar esse funilamento. É tirar esse profissional que ele não seja um profissional commodity, ou seja, um profissional sopa de letrinhas, ou seja, está tudo ali embolado e tornar ele o seguinte: você quer direito internacional? Você quer ser advocacy, trabalhar com a área de advocacy, trabalhar com a área de direitos humanos? Você quer trabalhar com a área de resolução de conflitos? Eu quero trabalhar com resolução de conflitos, mas eu quero ir mais para pegar de direitos humanos. Então, isso começa um processo de funilamento, porque você pega um CV, né, um currículo, onde você colocou ali sua experiência em comércio exterior e você está lá querendo trabalhar com refugiado. Uma coisa interessante que a gente tem na ANAPRE também é o apoio na hora da produção do currículo da ONU, que ele é muito chato de ser. sim, Inclusive, eu não faço a menor ideia de como faz para preencher, mas a gente tem gente da ANAPRE que preenche esse currículo, está ali à disposição, porque muita gente que não sonha em trabalhar na ONU. Eu que gosto da área de negócios, sempre gostei, sonho em trabalhar na ONU. Quem não é, né? Essa galera nova aí mais engajada, acredito que 99%. Mas a proposta é essa, a proposta é ser um lugar que pega pela mão, que faz parcerias com universidades como o Instituto Mauá, que pensam à frente, que pensam no futuro e tentam auxiliar aí dessa forma. muito legal, muito bacana. Carlos, eu só tenho a agradecer, tenho certeza que o pessoal aqui também está bastante satisfeito e provocado com a sua fala, com a fala do Nilo, né? Então, enfim, só queria reforçar os meus agradecimentos aos alunos que estão aqui, que estiveram aqui nessa noite. Agradecer o pessoal do marketing da Mauá, que sempre dá uma força muito boa para a gente promover os nossos eventos. E agradecer a você novamente e ao Nilo e à ANAPRE, né, a
toda a equipe da Napoli aí, pelo evento, pela Masterclass e, obviamente, também pela parceria. Então, brigadão, boa noite aí para todo mundo e nos vemos em breve. Pessoal, um abraço. Tudo de bom para vocês. Qualquer coisa, os contatos estão aí. Tchau. Valeu, Carlos, brigadão. E valeu, gente. Boa noite aí para todo mundo. Obrigado por terem comparecido aqui ao nosso evento.